foi também uma história de resiliência da sua incrível personalidade. Venha comigo enquanto analisamos a vida de Diane Paul, a mulher cuja força foi testada por tragédias inimagináveis. Diane Paul é uma figura cuja vida é um testemunho de resiliência, amor e um compromisso duradouro com a família e com os animais. Nascida no coração da América, os primeiros anos de Diane foram moldados pelos valores de trabalho árduo, comunidade e compaixão, tão profundamente enraizados na cultura medieval. Tendo crescido numa família unida, Diane demonstrou uma natureza protetora desde jovem, cuidando frequentemente de animais e de pessoas como ela. Este primeiro contato com os cuidados animais provavelmente plantou as sementes para a sua futura carreira na área veterinária. Diane começou o seu percurso acadêmico com vigilância quando entrou na Universidade de Michigan. Era uma época em que as oportunidades para as mulheres no ensino superior estavam a expandir-se, e Diane aproveitou ao máximo essas oportunidades. Fez um doutoramento em biologia, uma área que lhe daria uma base sólida para os seus futuros empreendimentos. A sua educação foi rígida, exigindo não só empenho intelectual, mas também paixão pela compreensão do mundo natural. Esta paixão alinhar-se-ia perfeitamente com a carreira do marido, criando uma parceria que era tão profissional como pessoal. Durante o seu tempo na Universidade de Michigan, a carreira de Diane cruzou-se com a de uma jovem estudante de veterinária chamada Jane Paul. O seu encontro parecia predestinado, e rapidamente se tornou claro que partilhavam um respeito mútuo e um amor que constituiriam a base de uma parceria para a vida. Jane, natural da Holanda, veio para os Estados Unidos para estudar veterinária, trazendo consigo um profundo amor pelos animais e uma forte ética de trabalho. Os dois uniram-se por causa dos interesses em comum e de personalidades complementares. E não demorou muito até se apaixonarem. Em 1967, Diane e Jane Paul casaram-se, iniciando uma viagem que os levaria das salas de aula e laboratórios de Michigan para as comunidades rurais do estado. A parceria foi marcada por um apoio mútuo e objetivos partilhados. Sonhavam em estabelecer uma clínica veterinária que atendesse às necessidades tanto dos agricultores como dos donos, refletindo o seu profundo compromisso com o bem-estar animal. Após o casamento, Diane e Jane Paul mudaram-se para Whiteman, Michigan, onde criariam raízes no que viria a ser uma clínica veterinária de sucesso. Jane, agora conhecido popularmente por Dr. Paul, fundou a sua clínica veterinária em 1981. A clínica era inicialmente uma operação modesta, mas com o apoio e dedicação de Diane, cresceu lentamente. A Diane desempenhou um papel crucial no sucesso da clínica, gerindo as tarefas administrativas, tomando notas e garantindo que a clínica funcionava sem problemas. A sua formação em biologia e competências organizacionais foram ativos inestimáveis, ajudando a construir uma reputação de serviço de qualidade, cuidado e compaixão. A dedicação da esposa ao seu trabalho e à sua comunidade não foi esquecida. Com o tempo, os serviços veterinários de Paul tornaram-se uma estrela na região, conhecidos pelo seu compromisso inabalável com os cuidados com os animais. O trabalho de Diane e Jane não era apenas um emprego, era uma vocação que exigia longas horas, trabalho árduo e um profundo sentido de compaixão. Trabalharam incansavelmente, respondendo muitas vezes a emergências 24 horas por dia, demonstrando um nível de dedicação que lhes granjeou o respeito e a admiração da comunidade. Diane e Jane Paul também construíram uma família durante estes anos. Adotaram 3 crianças, Kathy, Charles e Diane Jr. Cada um dos filhos trouxe alegria e desafios únicos à família Paul, acrescentando novas dinâmicas às suas vidas já ocupadas. Diane e Jane incutiram nos filhos os mesmos valores de trabalho árduo, compaixão e dedicação pelos quais viveram. À medida que as crianças foram crescendo, tornaram-se parte integrante da vida e do trabalho da família. Ajudavam frequentemente na clínica e aprendiam os detalhes dos cuidados a ter com os animais. Charles Paul, o mais novo, tinha um interesse particular pela indústria do entretenimento. Depois de concluir os seus estudos, Charles mudou-se para Los Angeles para seguir uma carreira na produção cinematográfica. As suas experiências na indústria do entretenimento acabariam por trazer uma nova dimensão à história da família. Vendo o potencial de um programa de televisão único e envolvente centrado na clínica veterinária do seu pai, Charles propôs a ideia de criar um reality show. Acreditava que as operações diárias da clínica, combinadas com as personalidades carismáticas dos seus pais e a fascinante variedade de animais que tratavam, resultariam num simpático programa de televisão. Com a orientação e experiência de Charles, o incrível conceito Dr. Paul começou a ganhar forma.
O programa centrou-se em dar aos espectadores uma visão interna das operações de uma clínica veterinária rural, destacando os desafios e as recompensas da profissão. Isto não só mostraria as capacidades veterinárias do Dr. Paul, mas também o importante papel que Diane desempenhou no sucesso da clínica. Em 2011, o incrível Dr. Paul estreou-se no Nat Geo Wild, conquistando rapidamente seguidores dedicados. O sucesso do programa deveu-se, em grande parte, ao seu retrato autêntico da medicina veterinária rural, ao genuíno carinho da família Paul e aos casos fascinantes que cobriam. Os espectadores foram atraídos pela mistura de drama, humor e momentos emocionantes do programa, bem como pela oportunidade de ver um lado da medicina veterinária raramente visto na televisão. O papel de Diane na série foi significativo, embora muitas vezes estressante. Era a presença constante nos bastidores, garantindo que tudo corria bem e que o clínico conseguia lidar com o aumento de atenção e exigência que acompanhavam a fama na televisão. A sua natureza e competências organizacionais foram cruciais para gerir as operações do dia a dia, permitindo a Dra. Paul e o resto da equipa se concentrassem em prestar o melhor atendimento possível aos seus pacientes. A popularidade do programa cresceu a cada temporada, tornando a família Paul um nome conhecido. As contribuições de Diane foram reconhecidas pelos espectadores que apreciaram a sua calma, força e dedicação. Tornou-se uma figura amada à sua maneira, admirada pela sua resiliência e pelo seu apoio inesquecível à família e à sua missão. No entanto, a viagem não foi isenta de desafios. A maior visibilidade que o programa trouxe também escrutínio e controvérsia. A família Paul enfrentou críticas e desafios legais relacionados com as suas práticas veterinárias, com alguns a questionar os seus métodos e padrões de cuidados. Apesar de tudo, Diane manteve-se um pilar de força, ao lado do marido e apoiando-o enquanto atravessavam estes tempos difíceis. A resiliência de Diane foi testada por tragédias pessoais que afetaram a sua família. Ao longo dos anos, Diane e Jen conseguiram unir a sua família ao programa, financiando uma bondade como nenhuma outra. Esta proximidade tornou a tragédia ainda mais dolorosa para os Paul. A morte de seu filho, Greg, em 2016, foi um choque devastador. Greg casou com a sua filha, Kathy, e a sua morte deixou um vazio profundamente sentido por toda a família. Greg era parte integrante da família Paul, amado e respeitado por aqueles que o conheciam. Casou com Kathy Paul, a filha mais velha de Jen e Diane Paul. Greg era natural de Michigan City e partilhava uma profunda bondade com a sua família, que se estendia aos seus avós, os Paul. A sua presença na família era marcada pela calma, pela dedicação e por um compromisso inesquecível com os seus entes queridos. Embora a família não tenha sido muito aberta com os detalhes pessoais, sabe-se que Greg sofria de cancro e acabou por ficar preocupado, o que levou à sua morte. A vida profissional de Greg baseava-se numa forte ética de trabalho, muito semelhante aos valores da família Paul. Trabalhou afincadamente para sustentar a sua família, garantindo que os seus filhos, Rachel e Adam, tivessem um ambiente estável e acolhedor. Era conhecido pela sua natureza trabalhadora e pela sua capacidade de equilibrar as exigências da sua carreira com as necessidades da sua família. A casa de Greg com Kathy Paul foi um capítulo significativo na vida de ambos. O pai partilhava um amor profundo e aberto, criando um lar cheio de amor e respeito mútuo. Juntos, enfrentaram os desafios e as alegrias de educar os seus filhos, incutindo-lhes os mesmos valores de trabalho árduo, compaixão e resiliência que definiram as suas próprias vidas. O impacto da morte de Greg na família foi profundo. Kathy, a sua esposa, enfrentou o desafio inimaginável de seguir em frente sem o seu parceiro. Viu-se na difícil posição de dar apoio aos filhos durante o luto, ao mesmo tempo que lidava com a sua própria perda profunda. A perda emocional para a família foi imensa, pois lutavam para aceitar a ausência de um homem que tinha sido um punhal nas suas vidas. Para Diane Paul, mãe de Greg, a perda foi igualmente emocionante. Diane sempre foi uma figura acolhedora. E a morte de Greg, que considerava um filho, foi uma perda profunda e pessoal. Ela ficou ao lado dele, oferecendo força e apoio durante este momento incrivelmente difícil. O papel de Diane como matriarca da família tornou-se ainda mais pronunciado quando ajudou a filha e os filhos a lidar com o luto. A morte de Greg teve também um impacto significativo nos serviços veterinários da família e na gravação do incrível Dr. Paul. A tristeza da família era palpável, e a perda repercutiu-se nas suas vidas profissionais e pessoais.
Apesar dos desafios, a família Paul continuou a demonstrar resiliência, apoiando os outros e encontrando formas de honrar a memória de Greg. Nos anos que se seguiram à morte de Greg, a família Paul falou frequentemente sobre a importância da família e a força que atraem uns dos outros. Enfrentaram a sua tristeza com coragem e dignidade, encarnando os valores de perseverança e amor que o próprio Greg exemplificou. A sua memória continua a ser uma parte querida das suas vidas, influenciando as suas ações e inspirando-os a continuar o seu trabalho com a mesma dedicação e compaixão que definiram a vida de Greg. A perda de Greg foi muito significativa para a família e todos ficaram chocados. Mas nada preparou a família para o que os esperava a seguir. Mais uma vez, Kathy teve de levar outro golpe direto para salvar a sua vida. A tragédia aconteceu em 2019 com a morte da filha de Diane. Adam James Butch, o filho de Kathy. Adam tinha uma relação próxima com os avós e aparecia frequentemente no programa. A sua morte aos 23 anos levantou muitas questões por parte dos fãs, uma vez que a família optou por manter os detalhes em sigilo. Mas há rumores de que morreu devido a complicações relacionadas com a sua longa batalha contra a depressão. E esta foi outra perda emocional para a família. Adam James Butch era avô de Dr. Jan Paul, estrela do programa televisivo O Incrível Dr. Paul. Adam nasceu a 20 de agosto de 1996, filho de Gregory Butch e Kathleen Paul. Adam era conhecido por ser um indivíduo gentil e bondoso, com uma forte paixão por ajudar os outros. Seguiu uma carreira em farmácia, trabalhando como técnico de farmácia, e tinha um futuro brilhante pela frente. Adam era também um membro querido da família Paul, aparecendo frequentemente nas redes sociais e sendo educadamente mencionado no programa. A capacidade de Diane para superar tantas perdas profundas e continuar a apoiar a sua família e comunidade é uma prova da sua incrível força e resiliência. O Dr. Jan Paul, o carismático veterinário e estrela de O Incrível Dr. Paul, tem sido um pilar de força para a sua mulher Diane em inúmeras tragédias familiares. A resiliência partilhada e a forte amizade foram essenciais para ultrapassar as dificuldades que enfrentaram juntos. O apoio de Jan foi tão emocional como prático. Emocionalmente, tem sido uma presença constante, oferecendo apoio e um ouvido atento. A sua capacidade de proporcionar conforto e compreensão durante estes momentos difíceis foi crucial para Diane. Partilham uma profunda amizade baseada em décadas de associação, o que os ajudou a lidar com o sofrimento em conjunto. Jan praticamente garantiu que Diane se sentisse envolvida e ligada à sua família e comunidade. Ao envolvê-la nas operações diárias da sua clínica veterinária e na vida dos seus outros filhos e avós, ajudou-a a encontrar propósito e solidão no meio da solidão. A rotina do seu trabalho e o apoio da sua comunidade proporcionaram-lhe um sentimento de normalidade e continuidade. Além disso, a paixão partilhada pelos animais e pelos produtos farmacêuticos tem sido uma fonte terapêutica. Cuidar de animais exige dedicação e empatia, qualidades que Jan e Diane possuem em abundância. Esta missão partilhada deu-lhes uma forma de canalizar o seu sofrimento para algo positivo e afirmativo. Nos últimos anos, Diane enfrentou os seus próprios desafios de saúde, lidando com condições crônicas que requerem cuidados continuados. Apesar destes desafios pessoais, continuou presente na clínica e no programa. A sua dedicação à família, aos animais e ao público que a procura é inesquecível. Ela encarna o espírito de perseverança, mostrando que mesmo no meio de uma perda profunda, é possível encontrar forças para continuar. No meio de tudo isto, a família conseguiu encontrar isolamento entre si e continuou a trazer novos conteúdos ao público. O Paul tem sido incrível a manter as coisas sob controle, mesmo quando outros membros da família precisavam de um pouco de tempo para sobreviver. Os espectadores ficaram profundamente comovidos com o seu destino e continuaram a apoiá-los apesar disso. O Incrível Dr. Paul continuou a viver com Diane e Jan no centro do seu sucesso. O programa chamou a atenção para o importante trabalho dos veterinários rurais, destacando os desafios que enfrentam e o papel vital que desempenham nas suas comunidades. Também proporcionou uma plataforma para a família Paul partilhar a sua história, dando aos espectadores um vislumbre das suas vidas e dos valores que os guiam. A vida de Diane Paul é feita de amor, perda e resiliência. A sua capacidade de manter a compostura e de continuar a apoiar os outros à sua volta, apesar das tragédias que sofreu, é verdadeiramente inspiradora. Ela é mais do que apenas a esposa do incrível Dr. Paul. Ela é o coração da família.
uma fonte de força nos momentos mais sombrios. Através do programa, a família Paul partilhou as suas alegrias e surpresas com o mundo, ensinando-nos lições valiosas sobre compaixão, resiliência e o poder duradouro da família. A história de Diane Paul recorda-nos que, mesmo no meio de um desastre, o espírito humano é incrivelmente resiliente. Contudo, há algumas boas notícias. Apesar de todos os momentos terríveis que os Pauls passaram, começaram algo interessante no início deste ano para satisfazer a fome dos seus espectadores. A família Paul não criou um programa totalmente novo, mas sim um spin-off intitulado The Incredible Paul Farm, que estreou a 6 de janeiro de 2024. Segue o tema familiar da dedicação da família Paul aos animais, mas com uma nova abordagem. Este spin-off centra-se no filho do Dr. Ian Paul, Charles, e a sua família. O programa relata o seu ambicioso projeto de construir uma nova empresa farmacêutica a partir do zero. A propriedade espontânea cuida de cerca de 350 anos de terras desenvolvidas, e a família Paul é a primeira a enfrentar os desafios e as recompensas de criar uma empresa farmacêutica funcional. Os espectadores têm a primeira visão do processo de transformação. Verá Charles, a sua esposa Beth e os seus filhos a trabalhar ao lado do Dr. Paul enquanto lutam em vários aspectos da vida farmacêutica. Desde a limpeza de terrenos e construção de edifícios essenciais, à escolha de alimentos e ao estabelecimento de rotinas, a série oferece um vislumbre da viagem da família, que por vezes é emocionante e por vezes engraçada. Embora haja menos foco nos procedimentos veterinários em comparação com o incrível Dr. Paul, a série ainda aborda os cuidados com os animais. Podemos esperar ver Paul interagir e cuidar de vários animais enquanto constroem a sua quinta. Pode até encontrar casos interessantes que exijam a experiência do Dr. Paul, trazendo um toque do drama veterinário da família. A incrível Paul Pharma oferece uma perspectiva mais pessoal sobre a família Paul. Podemos vê-los colaborar, enfrentar obstáculos e celebrar jornadas juntos. É uma oportunidade para observar a dinâmica da família no meio do atraso da sua extensa atividade agrícola. O spin-off também desperta o interesse dos espectadores pela agricultura e gestão de terras. O programa explora os aspectos práticos da construção de uma empresa farmacêutica, mostrando os desafios e os triunfos envolvidos na concretização de um projeto. Mesmo que seja fã do Dr. Paul ou que apenas goste de histórias de família com um toque de agricultura, a incrível Paul Farm oferece um novo capítulo cativante na saga da família Paul. Pode assistir ao streaming juntamente com o seu antecessor no Nat Geo Wild. Através do programa, a família Paul partilhou as suas alegrias e surpresas com o mundo, ensinando-nos lições valiosas sobre compaixão, resiliência e o poder duradouro da família. A viagem de Diane Paul recorda-nos que, mesmo perante um desastre, o espírito humano é incrivelmente resiliente. Obrigado por assistir. Se sentiu sensibilizado pela história de Diane Paul, partilhe este vídeo e fale-nos da incrível força e amor que definem a família Paul. Temos vídeos futuros com algumas das suas estrelas favoritas que não vai querer perder.